Olá, você sabe por que é importante assistir esse vídeo sobre os primeiros 1000 dias? Porque ele tem importância muito grande no desenvolvimento infantil e nos relacionamentos da criança com a família e o bem-estar dela para o resto da existência. É o período mais importante da vida de um ser humano em termos de desenvolvimento intelectual, neurológico e corporal. Olá, eu sou José Martins Filho, sou professor de pediatria da Unicamp e hoje eu vou falar sobre um assunto de grande interesse de pais e de cuidadores de crianças. Eu vou falar sobre a importância dos primeiros 1000 dias na infância. Por que os primeiros 1000 dias são tão importantes? Porque é a fase do crescimento e desenvolvimento do ser humano em que o cérebro humano se desenvolve muito mais do que em qualquer outra época. Há uma velocidade muito grande de formação de neurônios, de divisão dos neurônios, as sinapses. Para vocês terem uma ideia, um bebê nasce com 100 bilhões de neurônios. E 80% desses neurônios acabam desaparecendo à medida que a criança vai se desenvolvendo até a idade adulta, sobrando só 20. E por que sobram só esses 20? Porque nesse período dos 1000 dias, tudo depende da maneira como essa criança é cuidada e da influência das relações dessa criança com a sociedade, com os amigos, com a família, com os cuidadores. É nesse período também que a criança se desenvolve muito em todas as suas áreas corporais. Na área de imunidade, um bebê nasce praticamente com uma imunidade muito baixa, por isso que ele precisa ser amamentado, onde a mãe transfere os anticorpos. Depois é a fase da vida em que ele recebe a maior quantidade de vacinas, né, até os 2 anos de idade, porque a imunidade está baixa, ele precisa ser protegido. E é a fase também do grande crescimento de massa muscular e de corpo. É nessa fase também que uma criança aprende a se sustentar, a sentar aos 6 meses, ao engatinhar por volta dos 7, ao ficar em pé por volta de 1 ano, começa a dar os primeiros passos entre 1 e 2 anos, começa a andar, começa a fazer os primeiros vocábulos, falar as primeiras palavras, chegam até os 2 anos, quando ele já está integrado na família e começando a desenvolver realmente a sua linguagem. Esse período da vida, dos primeiros 1000 dias, ele talvez seja a parte mais importante do cuidado da criança para o pediatra. É nessa fase que a mãe precisa ser orientada, que o pai precisa participar ativamente, que precisa de colo, de assistência, de apoio, de atender o choro. Vocês vão ver que nesse período o bebê chora porque é a maneira como ele se comunica, é a forma dele pedir ajuda. Antigamente as pessoas diziam erradamente que se um bebê chorava muito a gente não devia nem pegá-lo ao colo porque ele se acostumava, ele ia ficar birrento. Hoje nós dizemos exatamente o contrário. Nesse período ele precisa de colo, ele precisa de ser ouvido, ele precisa de ser agradado, ele precisa ser beijado, ele precisa ser abraçado. Como a gente até vai falar num outro vídeo sobre o carinho, afeto e limites para vocês. Infelizmente, crianças que não são realmente agradadas, cuidadas nesses primeiros dias, podem sofrer alterações importantes do seu desenvolvimento cerebral. A gente sabe que o estresse tóxico precoce, que acontece quando a criança não é bem cuidada, quando a criança sofre, quando ela não recebe atenção e carinho, ele pode fazer com que a criança elimine ou libere 2 hormônios importantes, a adrenalina da suprarrenal e ao nível cerebral o cortisol. Esses 2 hormônios que são importantes no estresse, que são importantes para a criança se preparar para reagir, para chorar, para pedir ajuda, ou até quando ela é maior para agredir, para pular, para correr, eles podem lesar neurônios, eles podem trazer problemas sérios ao nível neuronal e isso pode se repercutir para o resto da vida. Você pode ter depois problemas mais sérios associados a essas perdas que aconteceram no primeiro 1000 dias e que antigamente a gente não sabia, a gente não entendia que esse momento da vida era tão importante. Portanto, você que está me ouvindo, você que está vendo essa mensagem da Sociedade de Medicina e Cirurgia, cuide bem dos seus bebês. Os primeiros 1000 dias são fundamentais na existência de qualquer ser humano e é com eles que a gente leva a vida melhor para o resto da existência. Crianças mal cuidadas nesse período podem ser crianças que no futuro apresentem dificuldades muito importantes de desenvolvimento, agressividade, problemas sérios de relacionamento e até às vezes dificuldades escolares. Muito obrigado, eu sou José Martins Filho e eu e a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas estamos muito preocupados e muito interessados em divulgar esses conhecimentos. Muito obrigado.